Prepara o nosso coração, Jesus, para essa palavra, Senhor, que será plantada no nosso meio. Com a mão no seu coração, que você possa ir se assentando. Amém, irmãos? Gostaria que você já tomasse a tua palavra em Efésios capítulo 5, versículo 8. Efésios capítulo 5, versículo 8. Enquanto você vai achando, deixa ela preparadinha aí. Quero me apresentar. Meu nome é Cristiano Alberto Oliveira, pertenço ao grupo de oração Rei Jesus, aqui próximo do Pilarzinho, e sou casado, sou pai, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui recebendo esse chamado, está mais uma vez pregando. Glória a Deus. Irmãos, o direcionamento que o Senhor trouxe para nós, nessa noite, para mim e para você. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E hoje, quando eu me decorria, me deleitava sobre as Sagradas Escrituras, o Senhor vinha trazendo ao meu coração, vinha movendo no meu interior, que nessa noite Ele quer nos alertar, não somente a mim, mas todos nós como igreja nessa noite. O Senhor quer nos alertar de que nós devemos estar preparados. E o Senhor vinha decorrendo ao meu coração a parábola de Mateus, capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Aonde o Senhor vai falar, discorrendo uma palavra que são 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes, que levam consigo lâmpadas, e as prudentes levam reserva de vasos de óleo para as lâmpadas. Mas em determinado momento da noite, porém, ouviu-se um clamor: eis o esposo, ide ao encontro dele. Dessas 10, 5 estavam preparadas e 5 não. Então o esposo escuta o estrondo, as virgens as vão ao encontro. E lá no versículo 10 vai falar assim: ora, quando foram comprar, 5 delas foram comprar, pediram para as prudentes: dai-me óleo, porque senão vou ficar sem fogo na lamparina, sem a luz. Assim, não, se a gente fornecer para você, a gente vai ficar sem a luz. Vamos ficar sem também. Então elas vão, mas nesse meio tempo vem o Senhor. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas, e foi fechada as portas. Mais tarde chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. E o Senhor trazia muito forte ao meu coração essa questão da vigilância, de estarmos preparados. Estarmos preparados em meio a esse mundo, que os dias são maus. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas parece que a cada dia que passa, os tempos têm se afunilado. Principalmente para nós cristãos que estamos dentro da igreja, parece que a luta tem ficado mais acirrada entre nós e o mundo. As coisas do mundo, as trevas começam, parece que sufocar, e muitos desses estão perdendo brilho. O Senhor vem nos alertar: ei, desperta tu que dorme, os dias são maus. Mas nós somos luz. As trevas vêm nos cercando a todo momento, mas nós somos luz. Somos filhos da luz. O Senhor trazia ao meu coração, e mediante essa parábola das virgens, aonde o cordeiro, o esposo, ele vem até nós resgatar a noiva, que é eu e você. O esposo, ele vai vir, Jesus já veio, anunciou o evangelho, morreu numa morte de cruz por mim, por você, nos resgatou, nos libertou por um alto preço, e virá numa segunda vinda buscar o povo eleito dele, que é eu e você, meu irmão e minha irmã. É fato que ele virá numa segunda vinda resgatar o povo dele, a noiva dele, para as núpcias, e essas núpcias do céu, essas núpcias com ele na glória, e para a eternidade, meu irmão, minha irmã.
viver uma santidade com Ele, viver um casamento íntimo com o nosso Senhor. Mas para isso se realizar, temos que começar hoje essa intimidade hoje. E o Senhor trazia muito forte ao meu coração isso. A segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está muito próxima. Se a gente começar a observar tudo o que tem acontecido no mundo, no cenário nacional, no cenário internacional, quantas coisas estão acontecendo, quantas mudanças climáticas estão acontecendo, e muitas vezes a gente não está dando atenção para isso. Achamos que, não, isso acontece, é normal. É os finais dos tempos, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos perto. Não sei se será amanhã, daqui a pouco, daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos. Se meu bisneto vai ver, se nós vamos ver, não sei. Mas está cada dia mais próximo. E o Senhor trazia ao meu coração. E adiantando na Sagrada Escritura para nós, que foi de direcionamento. Em meio a essas trevas que parece que nos circundam a todo momento, em qual nós estamos vivendo, essa escuridão muitas vezes da noite, o Senhor vem trazer para nós, vem nos alertar com esta palavra que diz assim: outra hora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é a bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente, porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até de falar delas. Mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta deste modo torna-se luz, por isso a Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Vigiai, pois, com cuidado sobre vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveita ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Palavra do Senhor. E aqui nós estamos então diante de Paulo, emitindo uma carta, A Sagrada Escritura vai falar que eles não sabem se realmente é uma carta ou se é uma homilia, se é um sermão de Paulo a essa comunidade de Efésio. Eles já estavam se perdendo, já no começo ali do capítulo 5. Ele vai falar que ninguém nos seduza. Então aquela região já estava sendo consumida, já estava sendo impregnada de uma escuridão, de pecados, devassidão, moralmente falando. E Efésio manda essa carta, Paulo emite essa carta, faz essa homilia, essa pregação para eles, alertando: nós éramos das trevas, mas nós não somos mais. Agora nós pertencemos a Cristo, agora nós somos a luz, somos filhos da luz. E como que está a nossa conduta se somos filhos da luz? Aqui o Senhor vem trazer ao nosso coração o despertar e o levantar. E o Senhor decorria no meu coração a seguinte questão: o despertar é alguém que já está quase morto, é alguém que está já cochilando no sono do pecado, é alguém que já está sendo envolvido pela sonolência do pecado, está começando a parar em meio ao caminho, por conta muitas vezes do nosso pecado. Começamos a entrar numa sonolência, que não queremos mais nada, só ficar de olho fechado e se entregar à preguiça. Nos dias de hoje então nem se fala, né? Com esse tempinho que está. E a gente começa a se deixar envolver por essa sonolência que o pecado vai causando, vai nos enganando, vai nos seduzindo. Ninguém vos seduza com vãos discursos. Aqui eu fico imaginando o quanto os homens
que estavam contaminando aquele povo, os filhos das trevas, contaminando os filhos da luz. Aí eu paro para pensar, como que está a nossa conduta fora da nossa igreja? No nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso trabalho, na rua, no cotidiano, na vizinhança, como que está? Será que a gente está dando testemunho realmente da luz? O Senhor quer nos chamar, desperta da mornidão. Apocalipse vai falar, ou seja quente ou frio, o morno será vomitado, é rejeitado. Ou a gente que começa a pagar o preço de ser realmente do fogo, pagamos o preço por ser realmente da luz, ou a gente vai cair num sono eterno. Nós muitas vezes estamos dentro da igreja, mas a nossa conduta condiz com o que nós seguimos dentro da igreja? Ou a gente está dentro da igreja com o pensamento fora? Estamos dentro da igreja com sono, muitas vezes. E lá fora a gente está elétrico, entusiasmado. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está nos chamando a atenção, desperta. Ei, presta atenção, vocês estão quase morrendo. O Senhor fala para nós, vocês estão quase morrendo. Estão deixando se seduzir por esses malfeitores, por essas ideologias que tem cercado o povo cristão principalmente, as nossas crianças, os nossos jovens. Desperta, vocês são filhos da luz. A nossa conduta não pode ser a mesma conduta do mundo. A nossa conduta tem que ser conduta de um povo santo, de um povo eleito que está predestinado ao reino dos céus, com o nosso esposo Jesus Cristo. E não a conduta do mundo. Devemos acordar, despertar dessa sonolência, e o Senhor decorrer o meu coração um pouquinho mais a fundo. Existem pessoas que precisam ser despertas no dia de hoje. Não sei se é aqui ou na nossa família, na nossa casa, ou se é daqui para frente. Mas pessoas que precisam ser despertadas porque estão entrando no sono do pecado. E o Senhor trazia ao meu coração o levantar. São pessoas que praticamente já estão mortas. E quando eu li essa Sagrada Escritura, o Senhor me remetia a Ezequiel, o vale dos ossos secos, onde ele fala para o profeta profetizar sobre aquele osso seco, aquele vale de morte, onde só tinha ossos. Não era o fim ainda, porque depois o osso começa a virar minério, então ainda tinha uma chance. E o Senhor fala, profetiza sobre esses ossos secos que Ele tornem a vida. E o profeta proclama e começa a nascer vida, vida nova. Começa a nascer vida sobre esses ossos secos. Eles começam a criar forma, começam a se levantar. Mas aí no profeta vê que falta alguma coisa. E essa coisa é o Espírito Santo. Essa coisa que falta naqueles corpos que estavam mortos é a ação do Espírito Santo. É a vida nova, é o sopro da vida. Então o Senhor fala para o profeta, ei, profere o oráculo, que eles voltem à vida. E a palavra de Deus vai falar que se levanta um grande exército unânime. E o Senhor quer falar para mim e para você nessa noite. O Senhor quer trazer para mim e para você nessa noite, que Ele quer dar uma ressurreição para a nossa vida espiritual. O Senhor quer ressuscitar o nosso interior nessa noite, para uma vida eterna, para que a gente possa ter o desejo do céu. O Senhor está ressuscitando o nosso ânimo, que a gente não se abata, que a gente não se deixe morrer. Podemos estar dentro da igreja mais mortos, o que adianta? E o Senhor fala, eu estou dando uma ressurreição, eu estou dando vida nova, e vida nova em abundância. João 10:10, eu dou vida e vida em abundância. Aí eu começo a entender o porquê que o Senhor está despertando, o porquê que o Senhor está fazendo nós levantarmos. São duas ações dos filhos da luz: é despertar e levantar. Começa em nós. E quando a gente toma essa decisão de não se render para o pecado, não se render para as ideologias que têm querido entrar nos nossos lares,
Quando a gente toma a decisão de pagar o preço e ir contramão ao mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Quando a gente toma essa decisão de querer pagar o preço de ser santo, aí sim, irmãos, aí o Rei majestoso, o nosso esposo, aponta lá no fundo e fala: venham para mim, eu ilumino vocês. Jesus Cristo, Ele vem nos iluminar, porque Ele foi o primeiro iluminado. Ele é a luz do mundo, e ilumina cada um de nós nessa noite. Ele vem nos iluminar com uma vida nova, para sermos santos, para sermos a vontade de Deus. Levíticos, o livro da lei: sede santo, porque eu sou santo. Levíticos 19, capítulo 1. Jesus vem não para abolir a lei, mas para aperfeiçoar a lei. Em Mateus capítulo 5, 48, ele vai falar assim: sede perfeitos, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. É santidade, meu irmão. Essa é a vontade do Pai para mim e para você. E nós temos que estar preparados em santidade para a segunda vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que iluminará todo aquele que está prestes a cair. Todo aquele que está morto será iluminado por Cristo. É o que o Senhor quer para mim e para você. Essa é a vontade do Senhor. Eu acredito que o Senhor nessa noite Ele está nos alertando para que a gente possa voltar para casa hoje e tomar uma decisão em querer pagar o preço da santidade. Que a gente possa voltar para casa no dia de hoje, depois que terminar esse grupo, ou durante esse grupo, neste momento, tomar a decisão de colocar óleo na nossa lamparina, de fazer a manutenção na nossa lamparina, para que a gente possa encandecer, para que a gente possa iluminar. O Senhor traz uma imagem ao meu coração de uma guerra de escuridão com luz. Só que mesmo assim, por mais que seja um feixe de luz, ele ilumina a escuridão. Agora imagine se formos tocha, todo mundo junto, unido. Se todos nós aqui tomar a decisão de ser santo e ser luzeiro em meio a esse mundo de trevas, o estrago que nós vamos fazer neste mundo de treva, nesse mundo tenebroso, o estrago que nós vamos fazer, um santo gera outro santo, e só os santos renovarão a face da terra, vai dizer São João Paulo II. Ah, meu irmão, minha irmã, não deixa a luz do teu interior se apagar, não. O Senhor já nos fez o alerta: desperta, levanta-te, e eu iluminarei a cada um de vós. Toda ação leva uma reação. A ação que o Senhor nos pede nessa noite é: desperta, levanta, e eu iluminarei vocês. É o que o Senhor fala para mim e para você. Jesus é o esposo, Ele vai vir buscar as noivas, que é eu e você, para as núpcias no céu. Eu fico impactado porque às vezes eu fico pensando: mas eu vou pregar de novo sobre isso. Mas é que eu não sei, não é exagero meu, mas começou a brotar um desejo no meu coração de ser santo, meu irmão, minha irmã. Porque quando a gente começa a olhar Carlos Acuti, um monte de leigo da igreja católica sendo santo, eu também posso ser santo, nós também podemos ser santo. Mas como que vai gerar santidade se não tem quem que pregue? Se não tem quem dê testemunho? Que a gente possa tomar a decisão hoje de ser luz e desejar o reino dos céus. Faz um bom tempo que eu não dou o meu testemunho de vida. Em poucas palavras aqui, esse rapaz gordinho que vos fala foi acordado no meio da noite. No meio da noite temporal, mas principalmente no meio da noite do pecado. Eu já estava sendo totalmente seduzido pela escuridão do pecado. Já estava como de repente os ossos secos, sem vida espiritual nenhuma. E no meio da noite eu escutei um clamor.
aos meus ouvidos. E naquela noite escura, meados de 19 de maio, eu dormi num estado extremamente eufórico, com a graça do Espírito Santo. Eu fui batizado no Espírito Santo no meu próprio quarto. Eu estava com medo terrível naquela noite escura, naquele caminho de trevas que eu estava vivendo. Estava sendo seduzido pelas coisas do mundo, a cada dia mais me envolvendo na escuridão. E eu com medo terrível naquele quarto, e eu lembrei do atendimento de cura no qual eu passei, e eu falei para mim mesmo: se eu clamar o nome desse homem 3 vezes, alguma coisa vai acontecer. Eu pensei comigo, e eu chamei o nome de Jesus 3 vezes. Aquele quarto ficou dia. A luz do mundo entrou no meu quarto aquela noite, meus irmãos e minhas irmãs, para iluminar aquele que estava morto, já no caminho do pecado. E eu fui batizado. Eu comecei a sentir minhas pernas pegando fogo. Eu queria falar diferente, eu não sabia o que era. Eu comecei a chorar, e eu dormi naquele estado. Do dia para a noite eu parei de falar palavrão, não falei nenhum palavrão mais. Eu era muito boca suja, não falei nenhum palavrão mais. Mas o mais louco disso tudo, o mais engraçado disso, foi o desejo de voltar para a igreja. Fazia anos que eu não pisava na igreja. Eu sempre tive os sacramentos, recebi todos os sacramentos de iniciação. Só que eu estava anos sem pisar na igreja, e botou no meu sentimento, no meu coração, um desejo absurdo de ir para a igreja. E eu pisei naquela igreja. Era uma quinta-feira de Espírito Santo, batismo no Espírito Santo. Só concluiu o que começou um dia antes. Eu comecei a orar em língua, comecei a chorar. Eu fui parar de orar em língua no final do grupo, a chorar no final do grupo também, parei de chorar no final do grupo. Aquele estado, e irmãos, esse ano completa 8 anos que eu estou no mesmo grupo, sem arredar o pé de lá. E tenho contemplado as maravilhas que Deus tem feito na minha vida. Porque aquele homem que estava morto naquele leito, o Senhor Jesus, a luz do mundo, entrou lá e iluminou, encandeceu tudo. E veio no meu coração um desejo de entrar para as bodas, para as núpcias do Cordeiro. E eu espero ansiosamente por isso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Que a gente possa ficar de pé, irmãos. Eu não sei o que o irmão preparou para nós, mas eu gostaria que nessa noite você colocasse a mão no teu coração. Ali vai falar que as lamparinas precisavam de óleo para ficar acesas. Gostaria que você desse um caráter mais espiritual para isso. Que você pedisse para o Espírito Santo, que ele que traz a unção no Antigo Testamento era o bálsamo sendo derramado sobre os homens. Eu gostaria que você pedisse ao Espírito Santo que esse bálsamo fosse derramado na tua alma agora. Que esse bálsamo, que esse amor da unção seja derramado no teu interior nessa noite, para que ele possa deixar o desejo de um casamento no céu com um cordeiro, com um esposo santo imolado. Ah, Senhor amado e Deus Todo-Poderoso, vem trazendo uma unção, vem trazendo este óleo novamente no meu interior, para que a lamparina não se apague, para que eu possa estar preparado para a segunda vida de Cristo, para que eu possa estar preparado quando o meu esposo vir buscar a minha alma. Ah, Senhor amado, vem Espírito Santo, vem batizando a cada um de nós essa noite.